Bancos, essa elite podre que comanda esse país. E tem umas coisas curiosas para falar sobre isso aqui. Ampliar um pouco a discussão. Nos meses passados, nós cobrimos aí falar escândalo, mas não é escândalo. O lindo caso do Banco Master, aí estava para ser adquirido pelo BNB, pelo BRB, desculpa. Não sei se vai ser adquirido ainda, não sei se é não sei se acabou tudo, não sei se ainda tem chance. Eu sei que, por hora, o Banco do Brasil rejeitou a compra do Banco Master pelo estatal BRB. E dias antes disso aqui acontecer, quem apareceu na imprensa, a gente tratou em vídeo, foi um diretor do Banco Central, o Renato Góes, onde o bastidor fez uma longa matéria, falando sobre ele, falando inclusive sobre algumas decisões que o mesmo tomou que, às vezes não foi de caso pensado, mas meio que ajudaram o BTG do Dedé. Aí a Adriana Fernandes fala aí, né, no subtítulo. A análise do Banco Central era o último passo regulatório necessário para a operação. A decisão ocorre após o Centrão lançar a ofensiva para votar projeto que daria poderes ao Congresso para demitir diretores e o presidente do Banco Central. Enfim, né, a decisão da diretoria do Banco Central ocorre um dia após o Centrão lançar uma ofensiva no Congresso para tentar aprovar um projeto de lei que dá poderes a deputados e senadores para demitirem diretores e o presidente do Banco Central. E, curiosamente, o padrinho do Renato Góes, que é o diretor responsável pela decisão, é o Roberto Campos Neto, que foi entrevistado e falou, não, a gente entende que essa decisão é importante, que o banco está sangrando, mas tudo no seu tempo. O Roberto Campos Neto apareceu para justificar, para dar tempo. Dá tempo a paciência. E no dia seguinte a decisão, que é depois desse projeto. Esse projeto incomodou muito. Que projeto é esse, né? Um dia após a ofensiva no Congresso, um projeto de lei que dá poderes a deputados e senadores para demitirem diretores e o presidente do Banco Central. Tá bom. Eu vou ler econômico também comento sobre isso. Em meio a pressões para aprovar a operação BRB Master, Centrão assina a urgência de projeto que pode remover diretor do Banco Central. Alvo seria o diretor de organização do sistema financeiro, Renato Gomes, falei Góes, né, Gomes, que tem colocado resistências à operação da venda sem um escrutínio e garantias mais criteriosas de parte do Banco Master pelo BRB. A Renato comenta assim, né, o mesmo diretor do Banco Central, que aparece aqui como vítima do jogo político, é que assinou uma decisão de 11 bilhões beneficiando uma entidade privada, como mostrou ontem o bastidor. O Valor Econômico viu, leu e escolheu não cobrir. É uma denúncia que foi feita envolvendo, né, enfim, o bastidor comentou sobre isso, a gente falou em vídeo. Ele fica assim, aquela postagem do Olavo Coloquente não foi à toa. O Olavo coloca lá 3 opções. E você vê que no final do dia o mundo não é nem binário. E mesmo tendo 3 opções, ainda assim, talvez as 3 opções sejam ruins. E você precisa pensar numa quarta. Esse caso, né? Será que porque vocês não gostam do Banco Master? Eu adoro banqueiros. Eu um dia ainda vou trabalhar pro Dedé. Mas vocês não gostam. Então, assim, será que é porque vocês não gostam do Banco Master? Que o Banco Master e que o Renato Góes está certo? Será que Renato Gomes e o Banco Master, será que ambos não podem ter uma parcela, né, de problema no meio dessa história? O Estadão apareceu para gritar. E esse projeto de lei, eu achei ele bem interessante. Eu compartilho parte aqui do, talvez até talvez 100% aqui de alinhamento com o Mafinha nesse comentário. Ele fala assim, ó, já vou deixar 100% clara a minha opinião sobre esse projeto. Quem me acompanha nas lives sabe que sou contra essa ideia de Banco Central Independente há mais de ano. É uma maluquice que não faz o menor sentido. Você elege um governo, mas a política monetária, que é a parte mais importante da gestão de um país, fica nas mãos de banqueiros. Não venham me dizer que é independente. Todo mundo sabe que quem manda lá são André Esteves, Arminio Fragas, Meirelles e outras criaturas do pântano liberal. Então, está mais do que certo. Tem que passar o trator nessa estrutura, demitir todo mundo. E Lula, que é o presidente, ainda que legítimo, colocar até o mercadante se ele quiser. O certo da democracia real é isso. Ninguém votou no André Esteves para comandar as finanças do Brasil. Você vai ler essa postagem do Mafinha, eu não vou trazer para não falar e ninguém ficar caçoando de ninguém, nem minimizando. Mas muito comentário assim, ai, você tá louco? Você já pensou se o Lula tivesse comandando o Banco Central, o que estaria acontecendo? Gente, Lula já tem ampla maioria do Banco Central há muito tempo. Há muito tempo. Te prometeram que ia colocar o Galípolo e o Galípolo iria derrubar as taxas de juros na canetada. Cadê, gente? O Galípolo aumentou. O Galípolo aumentou os juros. Se tava ruim com o Campos Neto, o Galípolo meteu 15%. O Brasil nunca teve taxas tão altas de juros desde o governo Lula 1. Ou foi o Lula 2? Acho que foi o Lula 1. Lula quebrou o próprio recorde, foi 2006 ou 2007. Pessoal, veja só. Como é que a direita afirma que Lula é o pai dos banqueiros, é o queridinho dos banqueiros, e ao mesmo tempo essa mesma direita fala que se Lula tiver controle sobre o Banco Central, Lula vai fazer o que ele quiser. Gente, a autonomia do Banco Central, ela só foi aprovada no governo Bolsonaro. Quando Lula foi presidente, não tinha autonomia do Banco Central. Quem que o Lula colocou lá? O Henrique Meirelles. Passou 8 anos, nem tirou. Sabe? Assim, olha a realidade que está diante de vocês. Só quem ganha com essa política é o Lula e a Faria Lima. 1º de janeiro de 2027, quando a direita subir a rampa, ela vai se encontrar com Gabriel Galípolo. Todo projeto econômico que a direita quiser colocar na mesa pode ser varrido e destruído pela política monetária do Banco Central. Como essa mesma direita brasileira que reconhece que Lula é o querido dos bancos, foi o cara que mais ajudou os bancos, e essa direita que tanto fala do Trump como exemplo de liderança, que tá botando dedo na ferida, que tá desmontando, né, o Deep State.
olha pro governo Trump e vê que o Trump tá com uma briga homérica com o Fed, o Federal Reserve. Exatamente, batendo na tecla do que, cara, não dá pra ser assim. Eu quero nomear as pessoas do Fed. Eu preciso de uma política monetária que ande junto com a minha política macroeconômica. Esse projeto, no final do dia, é isso. É um projeto para no dia 1º de janeiro de 2027, com maioria no Senado, chuta a bunda do Galípolo. Chuta a bunda de todo mundo que colocou lá. Todos esses diretores aí que vieram falando dos bancos, esses bancos aí chuta todo mundo, irmão. Que decisão técnica? Me diz qual a decisão técnica que teve o Banco Central. Tudo é técnico. Tudo nesse país é técnico. Aí, o Mafinha reclamou, né? Deixa eu ver a data. Já tinha sido. Não dá nem da falar que o Mafinha previu. Porque antes do Mafinha falar, quem que entrou em campo já pra reclamar? Armínio Fraga. Projeto para permitir demissão do diretor do BC é coisa de republiqueta. Quem é Armínio? O cara que estava trabalhando pro Soros. Enquanto estava trabalhando pro Soros, recebeu o convite. Aí falou, Soros, eu vou ter que ir, né? Recebeu o convite. O Soros que emplacou ele. E olha só. O governo Lula tem diversas pessoas ligadas ao Open Society. Na boa, o Soros emplacou muita gente no governo Lula. O Soros ajudou a eleger o Lula. O Pedro Abramovay, que é o homem do Soros no mundo hoje, o vice-presidente mundial, estava no grupo de transição. Fez parte da gestão Dilma. Da mesma forma que o Soros arbitra no governo Lula, o Soros arbitrou no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí quem mais também reclama desse projeto? Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas o tempo todo. Aí, veja só. Olha quem tá contra esse projeto também. A esquerda, jornal GGN, lá do Nassif. Aí levou o Beluso. E o Manfred. O golpe do Congresso do Banco Central. Meu Deus! Sabe quem também tá defendendo o Banco Central? O Haddad. Eu defendo a autonomia. Vejo o projeto sobre autonomia com muita preocupação. Mas como assim? Sabe, gente? Cara, olha, raciocina. Aí eu falo que mais uma vez o PT sai em defesa da Faria Lima. Quando o PT fala em soberania, lembre que foi o mesmo PT que defendeu transformar o Banco Central em puxadinho de 5 famílias de banqueiros. O Estadão fez um editorial para defender que mantém as coisas como está e foi atacar aí o Centrão pelo projeto. Como assim mexer na independência? Aí o Renato fala, o Estadão escreveu que só um Banco Central independente pode contrariar os poderosos, mas ignorou decisões do próprio Banco Central, que segundo denúncia publicada no bastidor, teriam beneficiado o BTG em 11 bilhões de reais. Cadê a independência? Cadê peitar os poderosos? A informação é pública, mas o jornal preferiu não cobrir. A crítica não é a investigação, nem é o escrutínio sobre determinados bancos. Quem tiver que responder, que responda. A pergunta é outra. Como o jornal que diz defender instituições fortes escolhe silenciar justamente sobre um episódio que envolve o banco mais influente do país e uma diretoria do Banco Central? Independência institucional não é escudo para a seletividade. Um Banco Central que se diz técnico, mas evita enfrentar os gigantes do mercado, está longe de ser neutro. Mesmo hoje, sem autonomia plena, já existem decisões que favorecem determinados players sem transparência. Se esse modelo for ampliado, o risco é institucionalizar esse desequilíbrio. Nos Estados Unidos, o embate entre Trump e o Fed mostra isso com clareza. O Trump, o presidente eleito, tenta pautar o rumo econômico. O Banco Central age como contrapoder, mas responde a outras forças. A tal independência nos moldes definidos por parte da imprensa apenas garante que esse jogo siga sem contestação. Aí quem também sai em defesa, né? Dos banqueiros. Da Faria Lima, o Galípolo. Faria Lima e fintechs são as vítimas do crime organizado. Meu Deus. Ô, gente, a Farinha Lima não sabia do dinheiro do PCC. Eles são vítimas, gente. Oh, meu Deus. Coitadinho do banqueiro que foi alvo de busca e apreensão da polícia. São vítimas, gente. A Farinha Lima é vítima. Já eles colocam a culpa em vocês. A REAG que tava, né, no alvo dessa operação. Você vê, no Lauro Jardim, a REAG ficou notória e nacionalmente famosa desde quinta-feira passada, por ser uma das estrelas da Operação Carbono Oculto, tem negociação com a Galápagos Capital, do ex-BTG Carlos Fonseca. O Renato fala, né? Coincidência não é coincidência, é padrão. O BTG e seus filhotes sempre insurgem nas horas certas, sempre na crista da onda, seja para comprar barato, para articular ou para se reposicionar. Esse caso aí de 11 bilhões que o bastidor denunciou está sendo aí judicializado, né? Estão em busca de mais explicações. E quem que se move? O deputado Felipe Barros. Dentro da direita brasileira, o cara que mais se move em relação a esses temas é o Felipe Barros, assim, mais de disparado. De disparado. Os liberais preferem não enxergar o que está acontecendo, né? E tá ali, ó, Felipe Barros apresentou a Credem. Eita, na comissão, Felipe, não era pra ter feito isso na Credem, cara, que comissões não servem de nada. Mas enfim, né, Felipe apresentou um requerimento na Credem para que o Galípolo envie informações sobre as recentes liquidações dos bancos nacional e econômico. Reportagem publicada pelo Bastidor mostrou que as decisões administrativas do Banco Central nos dois casos geraram ao menos 11 bilhões de reais ao BTG em créditos contra a própria União.